Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da Cesgran Rio. Diz a questão que um revólver de brinquedo dispara bolas de plástico de mesma massa de encontro a um bloco de madeira colocado sobre uma mesa. São feitos dois disparos, vistos de cima, conforme as figuras 1 e 2 mostradas aí. O módulo da velocidade da bola no momento do impacto com o bloco, nas duas situações, é o mesmo. Então, se a gente chamar aqui de velocidade inicial ou de impacto na situação 1, aqui seria a velocidade inicial ou de impacto na situação 2, e essas velocidades de impacto, situação 1 e 2, têm o mesmo módulo. O tempo de interação entre a bola e o bloco também é o mesmo nas duas situações. Então, tempo de interação da bolinha com o bloco nas duas situações igual ΔT1 igual a ΔT2. Só que na situação 1, o bloco permanece como estava, enquanto que na 2 ele vai tombar. E aí ele quer ele fornece para a gente aqui 4 alternativas da razão pela qual o bloco toma na situação 2 e não toma na situação 1. A primeira fala de energia cinética. Vamos lembrar que a energia cinética é dado pelo produto da massa pela velocidade dividido por 2, meio da massa vezes velocidade. Como as velocidades são iguais e a massa das bolinhas também, então a gente tem que a energia cinética na figura 1 é igual à energia cinética na figura 2, ou seja, como é a mesma energia cinética no impacto, não é a energia cinética que faz uma tombar e a outra não. Módulo da variação da quantidade de movimento no item 2. A variação da quantidade de movimento, ΔQ, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como toda variação, final menos inicial. Vamos lembrar que a quantidade de movimento é uma grandeza que é dada pela massa vezes a velocidade, ou seja, a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Quando ele fala em variação, a gente pode fazer essa variação como sendo uma soma. É o Q final somado com o oposto do Q inicial. Então é o Q inicial trocado. Por exemplo, na situação 1, o Q inicial é diagonal para cima, no mesmo sentido do V inicial. Então esse aqui é o vetor Q inicial da situação 1. O Q final, ele vai bater e vai sair aqui com um certo ângulo. Então o Q final é esse aqui, Esse é o Q final da situação 1. Nós temos que fazer o quê? Somar o Q final com o oposto do Q inicial. Então é fazer essa soma aqui, Esse é o Q final na situação 1 e o oposto do Q inicial, vamos desenhar aqui na cor diferente. Esse é o oposto do Q inicial da situação 1. O Q inicial oposto está sendo colocado aqui na cor preta. Qual é a soma desses dois? O ΔQ é a soma desses dois vetores. Soma de vetor, a gente pode fazer aqui a regra do paralelogramo. Esse vetor em azul é o ΔQ da situação 1. E o ΔQ da situação 2? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente desenha aqui o Q inicial da situação 2. O Q final, ela vai bater e voltar na mesma direção. Q final da situação 2. E nós vamos pegar o Q final da situação 2 e somar com o oposto do Q inicial. O oposto do Q inicial é esse aqui, menos Q inicial da situação 2 colocado em preto. A soma desses dois vetores, que é o ΔQ, vai dar um vetor grandão, é o ΔQ da situação 2. Repara aqui na situação que o ΔQ1 tem um módulo menor que o ΔQ2. Opa, então a variação da quantidade de movimento tem um módulo maior na situação 2. Isso pode ser um motivo, mas por quê? Porque a gente sabe do teorema do impulso que impulso de uma força é variação da quantidade de movimento. E impulso é força resultante
atuando durante um certo tempo. Isso quer dizer que a força resultante ela vai ser ΔQ, variação da quantidade de movimento, dividido pelo intervalo de tempo. A gente já tem aqui que o intervalo de tempo é o mesmo. O denominador dessa expressão para as duas situações é igual. E acabamos de ver que o ΔQ2 é maior. Ou seja, esse fato da força ser o ΔQ sobre o ΔT e o ΔQ ser maior para o 2 implica que a força resultante em módulo na situação 1 é menor que a força resultante em módulo na situação 2. Então, na situação 2 é feita uma força maior sobre o bloco, por isso que ele tomba. Por isso que o fato do módulo da variação da quantidade de movimento vai ser fundamental para tombar na situação 2. O 3, módulo da quantidade de movimento, a gente percebe que esse módulo da quantidade de movimento depende da massa e do módulo da velocidade. Como o módulo da velocidade é o mesmo para os dois casos, e a massa também, o módulo da quantidade de movimento na situação 1 e 2 são iguais. Então, isso não vai ser um fato que vai ser responsável pelo tombamento. E o impulso? O impulso, nós acabamos de ver aqui pelo teorema do impulso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso na situação 1 tem módulo menor do que o impulso na situação 2. Por quê? Porque o impulso é igual à variação da quantidade de movimento e a gente já tinha descoberto aqui que a variação da quantidade de movimento na situação 2 é maior, então o impulso dela vai ser maior, ou seja, a força na situação 2 é maior, mais força, o bloco tomba. Então, a alternativa 4 aqui também é uma razão pela qual o bloco tomba na situação 2. Então, a gente tem aí corretas a 2 e a 4. Apenas elas, a resposta dessa questão é a letra E. Certo, jovens? Está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.